exemplo da linguagem com a criança. Por exemplo, ontem eu saí daqui, estava elaborando uma prova ali, aí fui embora para casa porque era 6 um pouco. Eu cheguei em casa para continuar, sentei no computador para continuar escrevendo lá, elaborando uma prova, né? Aí a minha menina disse assim, pai, senta aqui comigo, vamos brincar. Ela me viu no computador, eu posso chegar em casa e ela quer brincar. Eu disse, não, peraí que eu estou elaborando uma prova. E ela sentou do meu lado, pegou a lousa, sentou no chão e começou a escrever na lousa. Olha o que eu estou fazendo. Tipo, olhar, dá atenção para a criança. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou tentando fazer a prova, não vou brincar. Aí eu tenho que desligar o computador para dar atenção para ela fazer. Aí ela queria que ela queria, ao inverso do que nós falamos aqui, ela queria que eu fosse o professor. E ela, aluna. Olha como ela colocou o papel. O que você ensinou para ela? Faz o papel. Ela disse, pai, fala forte comigo, porque eu sou aluna. Fala bravo. Fala bravo. Ela quis dizer assim, fala autoritariamente. Olha a forma como está se dando a apreensão dos papéis sociais. Ela mesma disse para mim, fala como professor. Porque eu não estava falando como professor, eu estava falando como pai. Faz assim, faz assim. Não, eu quero que o senhor fala forte, fala como professor. E aí diga para mim, ela disse um nome lá, fulaninha, faz assim, assim, assim. Ou seja, na cabeça dela, o papel do professor lá na escola onde ela está, é o papel da autoridade, e os alunos, como diz outro, o B grande manda e o B pequeno obedece. O B maior é o professor, o B menor é o aluno. Um manda, o outro obedece. Então, esse é o poder hierárquico que eu entendi dela na simbologia que você está representando, dos autores que você está falando. Aí tá. Aí depois paramos dessa brincadeira e ela deitou lá fora. Disse, pai, agora deita aqui comigo, vamos olhar as estrelas. Aí foi lá para fora, deita no chão, tá lá olhando as estrelas. Aponta para essa, aponta para aquela, fala o nome dessa, fala o nome. E como a noite estava clara, vamos imaginar que as nuvens são animais. Coelho, bichinho. Então você tem que entrar no jogo, tem que jogar. Aí depois você vai para a sala brincar de She-Ra, de He-Man, como é que é, da boneca da Barbie e do Barbo lá, como é o nome do outro lá. Então você tem que fazer o papel do... O Ken. Esqueci do nome desse maledeiro, Ken. Então eu tenho que entrar no jogo. Você tem que jogar. Aí, essa hora que eu jogo, agora eu entro no nosso... O que é jogo? E o que é brincadeira? E quando é que a brincadeira se transforma em jogo e o jogo se transforma em brincadeira? Porque uma coisa é quando a criança está sentada na cadeirinha, tapando, e ela não sabe nem falar, e ela faz assim. Aí você vai lá e ela olha para você e você vai lá de novo. E aí ela, o ri é porque ela está sacando que você está reagindo à ação dela. Ela está agindo. Ela agiu, fez o plim, que ela queria escutar o barulhinho. Que barulho que isso aí faz? Ela queria conhecer. E a forma dela conhecer foi empurrar. Ela não tinha outra coisa para fazer. Ela não ia pegar na mão e ficar analisando. A forma de conhecer. Que barulho isso aqui faz? Ela deve ter pensado, isso aqui é para pitar, é para comer, é para mastigar, é para passar no cabelo. O que é para fazer isso? Ela jogou no chão, não apareceu. Você pegou. Então essa foi uma atividade. Para mim, essa é uma atividade. E ela se transforma em jogo, para mim, quando você ela começa a jogar com você quando ela repete. Aí é um jogo. Para mim isso já é um jogo, já começou a se transformar. Na minha concepção, não sei o que eu estou te perguntando para saber o que os autores estão falando. Eu estou querendo saber. Isso é uma atividade. Até onde isso é uma atividade? E até onde isso começou a se transformar num jogo? Porque ela viu, a criança percebeu que você entrou na dela. Você retornou, ela empurrou. Você retornou, ela empurrou. E aí ela começou a rir. Então acho que aí já é um jogo. Ou não? É ou não é um joguinho?
Questão do poder. Não sei. Eu não sei como é que é a atividade, a brincadeira e onde é que já começou a se transformar em jogo. Porque acaba que... Porque parece um joguinho, não parece um joguinho? Acaba que se a gente for ver o GG Conin não tem um fim utilitário direto, mas tem uma relação social, uma relação de, sei lá, Mas é uma representação, não é uma fictícia. representação, Mas né? essa brincadeira de bota de volta, ri, Eu vou falar e assim. brinca, e põe... O que é isso? Uma brincadeira ou um jogo? Então, o jogo e a brincadeira. Os autores soviéticos, eles não fazem essa distinção entre o conceito de jogo e brincadeira. Só que as pessoas que se apropriam dessas teorias já vão fazer a divisão. Colocar como jogo aquelas atividades em que estão mais evidentes as regras e menos evidentes os papéis sociais, como é o caso da queimada, do salve-bandeira, do futebol lá no seu início, enquanto não se configura como esporte, e a brincadeira como essa atividade da criança pequena, né? O faz de conta, a brincadeira de roda, essas em que a representação social está mais evidente e as regras estão mesmo evidentes. Isso não quer dizer que no faz de conta as regras não existam. Porque quando a criança ela adota um papel social, ela não pode agir de qualquer forma. Ela vai agir de acordo com as regras que esse papel social coloca para ela. Mesmo que a gente não fale assim, ó, você tem que agir assim, 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 ela vai adotar um papel. Então eu vou ter que agir como esse sujeito lá age, entendeu? Em relação a isso que você chama de jogo, Eu não sei se é jogo. Não, Estou te você perguntando. entende enquanto jogo. É porque ela começou, eu repeti, ela sacou. Porque ela no início ela jogou por curiosidade para conhecer o objeto. Então ela jogou para saber se o objeto fazia barulho, se ele ia quebrar. Então conhecer o objeto é agir com ele. Então ela conscientemente, e para mim isso é intencional, ela teve a intencionalidade. Para você ir buscar. Para você ir buscar. Então, e colocar de novo para ela jogar. Isso não estabeleceu uma espécie de relação? Isso está relacionado. Isso vai acontecer lá quando a atividade principal é a atividade objetal manipulatória. Nessa questão de compreender a dinâmica dos objetos, de entender para que eles servem. Isso vai se dar a partir da relação da criança com você, da sua relação com ela, então da atividade conjunta. E isso, o fato da criança jogar para você ir buscar e ela se divertir e ela repetir isso é porque isso está causando para ela, para além da apropriação do objeto, um divertimento. Ela está se divertindo com aquilo. Isso é prazeroso para a criança. Certo? Então, por isso que ela vai repetindo essa atividade, mesmo que não esteja o fim assim de se apropriar do objeto, mas de fazer esse movimento da sua atividade conjunta com ela, da sua relação com ela. É manipulação. Isso. Já não é jogo, é manipulação. Ele vai falar assim que o jogo, o primeiro indício do jogo, que o jogo surge na criança, é quando ela consegue substituir um objeto por outro. Primeira criança, né? Falar assim primeiro, mas não é linear, gente, não é disso. Sim. Apreende a forma, as características do objeto. Depois, o pai vai lá ensinar para que serve a caneta, qual que é a função social da caneta, qual que é a função social do pente. E ela vai se apropriando disso. Aí, ela vai também se apropriando qual que é o papel social da mãe e do pai, que é de cuidar da criança, de pentear o cabelo da criança, de dar comida para a criança. Aí, por exemplo, ela começa a pegar a boneca e a pentear o cabelo da boneca, mas sem usar o pente, usando um outro material. Esse é o primeiro indício do surgimento da situação lúdica. Mais ainda, ela precisa de um objeto concreto para que isso faça. Um exemplo assim, muito forte que eu comecei a perceber isso. Eu estava lá em Uberlândia, na casa de uma tia minha, e ela tem uma bisnetinha de 2 aninhos. E ela, vamos brincar de cozinha, vamos cozinhar. Ela não falou brincar, vamos cozinhar. Aí sentou comigo, eu falei assim, então tá, faz de conta que aqui tem a panela. Com a mão assim. Aí ela olhou assim, tipo assim, aí não
tem panela, né? Aí ela foi lá e buscou a panela. Então existe essa necessidade do objeto concreto. E isso vai evoluindo até a não precisar desse objeto concreto, ela conseguir, a partir da linguagem, da apropriação da linguagem, do desenvolvimento do pensamento, não precisar da concreticidade dos objetos, e ela conseguir imaginar várias coisas e vários papéis. O que em determinados momentos, determinados autores chamam de fase das operações concretas. Exato. É porque nesse momento, eu não entrei nisso porque não dá. Não dá tempo. Mas lá, no estudo sobre Luria, eu elenquei 4 processos psicológicos superiores para poder delinear sobre eles, que foi sensação, percepção, atenção e memória. Então, nesse momento, a criança ela ainda não tem esse processo complexificado. Então, o que acontece? Ela ainda está aprendendo alguma coisa. Às vezes ela esbarrou e isso causou uma sensação de prazer, o som, ela viu. Então, você estabeleceu uma relação. Então, assim, ela ainda está aprendendo e complexificando processos psicológicos que são necessários para isso de conseguir, por exemplo, manipular objetos não presentes mais. Mas enquanto isso ela ainda não consegue, ela ainda não conseguiu fazer uma abstração porque ela não tem um processo psicológico bem complexificado ainda, ela ainda está aprendendo e desenvolvendo isso. E além disso, ela estabeleceu um vínculo de relação com você, ela chamou a sua atenção, você está se relacionando diretamente com ela. Então ela vai jogar, aí você vai pôr de novo, aí ela vai jogar. E a relação conjunta com o adulto é a função primordial nesse período da atividade humana. Então, ela vai sempre buscar essa relação. Entendi, não é um jogo, é uma atividade manipulativa. É de manipular, de relacionar, não é um jogo. De compreender, inclusive, Sim. porque a partir disso ela está compreendendo. Não, eu anotei aqui quando é que essa brincadeira se transforma em jogo e esse jogo se transforma em brincadeira. Na verdade, não é jogo. Não é uma brincadeira, é uma atividade manipulativa, não é jogo. E uma outra pergunta uma outra questão que vocês colocaram acerca da qual a função da escola e qual a função do professor. Esse, para mim, é o nó mais apertado de toda a nossa vida. Porque se nós estamos aqui, é para compreender isso que vocês acabaram de expor, compreender essas etapas e de se compreender dentro dessas etapas. Bom, quando os autores escrevem, um determinado autor que fala assim, a formação de professores na juventude, reflexões acerca da cultura, juventude e trabalho docente. Quando um autor, que não é qualquer autor, faz uma pesquisa e diz assim, poxa, a juventude não está, nem vou dizer, a juventude não está, assim, os licenciados aqui onde eu pesquisei, né, são de origem humilde, baixo poder aquisitivo, a família, né, baixo poder aquisitivo, padrão socioeconômico, cultural, vai a pouco ao teatro, cinema, né? Livros, né, não tem bibliografia assim própria deles, né? Xeroca, não assiste filmes, não estudou em escola pública, não estou xingando a escola pública, não entendo isso. Estou dizendo que as condições de trabalho que eles vêm da escola pública, do professor da escola pública também. Aí a pergunta é, em que momento essa escola, onde eu vou me formar, nessas condições de formatura aqui, eu termino a faculdade, como vocês disseram, eu tenho que agora sobreviver, porque o pai e a mãe não vão, né? Eu terminei a faculdade, essa faculdade aqui é uma indústria, faz parte da indústria de formação de pessoas, assim como a escola tradicional, a escola em que o aluno entra, ele nasceu, foi para a creche, da creche foi para o CEMEI, do CEMEI foi para a educação infantil, depois foi para o primeiro grau, segundo grau, pronto. Saiu fabricado aqui com 19, 20 anos, 18 anos. Saiu fabricado o menino aqui. Adulto, bonito, como você disse aí. Pronto.
Está tudo como bem. Agora eu vou ter que inserir no mercado de trabalho. Aonde? Escola. Foi onde eu me formei. Pô, mas aí eu tenho que compreender isso aqui tudo. Eu tenho que compreender isso tudo para chegar lá na escola e fazer a diferença na educação, porque o tempo todo eu ouvi dizer que a educação é transformadora, libertadora, e eu tenho que ser o agente de transformação. Mas a escola vai ser boa ou vai ser ruim, dependendo do meu fazer. Mas e as condições de trabalho que eu tenho? 25 crianças, 40 horas aula, um salário péssimo. As minhas condições de trabalho vão determinar o meu fazer qualitativo, dependendo de quanto eu vou receber, que aí eu já começo a olhar o din-din. Claro, É a primeira coisa. É necessário para nossa sobrevivência. E é a necessidade, né? E é a primeira coisa que faz com que os professores tenham uma péssima qualidade de vida e fadiga institucional. Porque eles começam a se deprimir, começam a ficar com síndrome de incompetência, eles se sentem incompetentes, que eles não conseguem transformar. E aí eles começam a dizer assim, bom, eu me formei para ser professor. Eu não me formei para ser advogado, doutor, engenheiro, para ganhar lá um teto, um piso salarial lá em cima. Eu me formei para ser professor, porque as minhas condições concretas de vida me levaram a fazer magistério. Aqui. Então o estudo está aqui. A base está aqui. Aí eu fui ser professor e voltei para a escola. E lá na escola eu estou me sentindo incompetente, fraco, cansado. Então eu não posso abandonar o meu emprego, porque é dele que eu sobrevivo. Eu não tenho condição de fazer uma segunda graduação. Então eu vou encostar meu barco aqui, vou dar minhas aulinhas aí de qualquer jeito, sem levar em consideração nada do que está aqui, sem entender essa complexidade. Vou rolar a bola, vou encostar ali, e se o menino vier estuprado, machucado, magoado, de certa casa, eu vou balançar os ombros e vou dizer, olha, o que eu ganho não dá para te ajudar, não dá para te compreender, não dá para te auxiliar, não dá nem mesmo para eu refletir sobre o meu fazer. E aí é que eu digo que para algumas crianças a única opção de vida boa que ela tem é a escola. É o único local saudável que a criança pode ir, é a escola. Porque a casa é um inferno. Igualzinho a Pamela mostrou aqui uma imagem que o menino está bonitinho na escola, está limpinho, não dá para perceber a diferença. Nossa, sério, para mim era aluno de, sei lá do Logosol. A primeira imagem, né? Aí depois que ela começou a mostrar as Não, outras. aí a partir da segunda eu falei, nossa. É aquela criança ali que ela mostrou. Então a escola para ela é boa, porque ali ela está num ambiente, para nós, na nossa concepção de sociedade, ali é onde ela vai fazer o lanche, ela vai tomar café, ela vai comer, ela vai ser bem tratada, Ela vai poder brincar. Ela vai poder brincar. Imagina, mas para outros a escola é ruim. Aliás, para coleguinhas da mesma turma dela, a escola é ruim, tem que ficar sentado, tem que copiar, tem que anotar e de vez em quando tem que brincar. Mas na casa dos outros tem milhares de outras opções de vida muito melhor do que a escola. Então, para alguns a escola vai ser péssima, porque eles em casa têm uma qualidade muitíssimo melhor, mais opções de brincar, de se divertir. E para outros, a única refeição que ela vai fazer é na escola. E o professor vai ser o pai e os coleguinhas com os seus irmãos. Porque pelo menos ele não apanha, não é surrado, não é espancado, não é queimado com um toco de cigarro, não é humilhado. Né? Então, nessa... Eu só estou levantando essas diferenças extremas, estou colocando extremos aí, claro que aí no meio tem isso. Então, para a gente compreender que isso que vocês colocaram aqui é a sociedade que nós vivemos, é a realidade que a gente vive, e do qual a gente está se preparando nessa indústria aqui, que é desde a indústria do preparo para o mundo do trabalho, né? E do qual muitos de nós já está com síndrome de Burnout. Já cansou.
Síndrome de Burnout, ou Burnout, francês, médico francês, né? Que acabou fazendo um estudo sobre a fadiga das pessoas que não querem mais, não produzem mais, mas não podem abandonar o trabalho, porque a única condição de renda, de sobrevivência que ela tem é aquela ali. Se ela abandonar um emprego, ela não tem salário. E sem salário, sem dinheiro, no mundo capitalista do jeito que é, ninguém sobrevive nunca, não consegue nem comprar um pão. Então ela fica empregada, ela não quer se aposentar, ela não quer pedir PDV, PDI, PD não sei o quê, mas ela fica ali escorada, mas não dá trabalho para ela não, porque ela também não vai fazer não. Não vai dar conta, não vai fazer. E não vai dar conta nem qualitativamente, nem quantitativamente. Ela se nega a fazer, não faz mesmo, o trabalho fica acumulado ali, ninguém faz, ela passa por incompetente, mas às vezes é porque ela está com depressão, está doente, está fadigada, destruída. O ser humano destruído. Porque ela está, como você disse aí, que é, isso é trabalho prazeroso, não? Desumanizador. Então ela não consegue mais produzir. Mas o gestor, que é o secretário de educação do município, o secretário de educação, ele não quer saber, ele bota tudo na mesma esteira e aí ele joga a culpa na gente. Por que tem alguns professores que são ótimos professores, algumas escolas estão com a nota do IDEB lá em cima e outras não conseguem produzir? Aí a gente começa a entrar num território que é condições de trabalho, resiliência dos professores, né, que são muito comprometidos e bastante. E aí também é da gestão escolar. E esse é o campo que nós estamos entrando no PIBID, que é conhecer o campo da escola, os professores, como também os trabalhadores da escola, e as crianças também como seres humanos que vêm de famílias. Mas os professores também vêm das famílias. Os professores também vêm de casa. Vem de um casamento destruído, vem da criação de filho drogado, de filho não sei o quê, e chega na escola e ainda tem que enfrentar os meninos. E os meninos também é uma relação de convivência, de relação. E aí que eu acho que está, por exemplo, a importância da compreensão que traz, por exemplo, essa perspectiva, né, que parte de um método, dessa compreensão de totalidade. Porque eu conversava isso, a gente acha que vivemos voltando nesse assunto assim, de algum debate ou outro, né? Quando a gente tem compreensão da totalidade, do mundo, da sociedade que nós nos inserimos, que é nesse modo de produção, e aí a gente compreende o nosso papel, e também que nós não somos os salvadores do mundo, mas que nós podemos fazer algo, nós sabemos até onde fazer, mesmo que, evidentemente, durante o processo a gente tenha sofrimentos, nós temos não, né, enfrentamentos, mas eu acho que quando a gente se aproxima de um método, uma visão de mundo, que nos possibilita compreender o mundo de forma mais ampla, a gente entende que tem determinantes que são exteriores a nós, e sobre os quais nós não temos ação direta. Isso garante que a gente não vai adoecer? Não. Não garante. Assim como a minha ação bem planejada enquanto professor de educação física, tendo consciência do meu papel social, não garante que todas as crianças dentro da sala de aula vão conseguir ter sucesso. Nesse sentido. Mas ter essa compreensão de totalidade, pelo menos eu compreendo assim, me faz não perder o horizonte de vista. Que de fato eu não tenho esse poder de salvar o mundo enquanto professora com 40 alunos dentro de uma sala de aula, mas que as minhas ações planejadas, intencionais e bem organizadas, elas podem, em certa medida, sim, interferir intencionalmente no mundo, né, na realidade, no sentido de transformá-la. Então, assim, não garante, eu acho, mas pelo menos nos ajuda a não perder o nosso horizonte de vista, porque quando a gente tem claro os nossos objetivos, né, a gente vê o horizonte, a gente consegue caminhar melhor. Não mais, né, mas melhor. E assim, né, pensando em todo esse processo que a gente está inserido, né?
pensando a escola assim como espaço de reprodução dessas características humanizadoras no qual a gente está se inserindo, por enquanto pesquisadores, né, e depois no processo direto de trabalho, eu acho que é fundamental a gente pensar esse espaço enquanto espaço de conflito. Enquanto dali, além das reproduções, dessa reprodução das características sociais, existem possibilidades que podem apontar para uma transformação. Mas é pensar assim, essas possibilidades, porque a gente está falando pensando na escola também, a universidade. Sim. A escola como um todo. A educação como um todo. A gente está falando de formação humana, de tomada de consciência, de compreensão dessa realidade, né? De apropriação, de estabelecimento desse olhar de totalidade, né, Chico? E assim, isso que a Pamela falou, que a gente não é no sentido de tentar salvar o mundo. Porque inclusive os problemas da escola não se encerram dentro da escola. E esse processo de transformação, tanto da escola como dos outros âmbitos da sociedade, ele tem que se dar de uma forma também complexa e de uma forma totalitária, para que a gente chegue no processo de transformação, não só da escola, mas da sociedade como um todo. E pensando nisso, a partir dessas teorias, a gente entende o nosso papel na nossa prática individual e no nosso processo de organização coletiva, tanto dentro da escola como fora da escola também. E aí eu fiquei assim, entendi algo com isso, assim, eu fico me perguntando. E aí pensando lá o papel do professor e o papel da educação. A nossa tentativa de formação para quê? Se a gente acabou de colocar aqui, para esses teóricos, o mesmo ponto de partida jamais levará ao mesmo ponto de chegada, mesmo que a gente tivesse 10 alunos em sala de aula e a gente tivesse uma educação de qualidade, ainda assim o ponto inicial não levaria ao mesmo ponto de chegada para os 10. Então a gente está formando para a emancipação ou para o controle? E aí é o controle em vários sentidos, não só no sentido do capital, mas no sentido de quê? Pensar novamente. Construir a reflexão ou tentar o convencimento? O que é emancipação, então, para a gente? É isso que a gente tem falado. Porque eu particularmente reflito muito sobre isso, fico me perguntando. A gente parte dessa base de compreender que, partindo da compreensão dos processos psíquicos, né, que o mesmo ponto de partida não vai chegar no mesmo lugar porque existem multidimensões, né, relações familiares, a minha compreensão individual da realidade, e aí a gente novamente se prende em coisas que é tanto para um lado quanto para o outro. Se houvesse condições objetivas de educação de qualidade na sociedade, diferente da que nós vivemos, ainda assim a gente não... E é essa a intenção? Então, acho que é mesmo que tentar sair de uma forma engessada de formação humana. E até pensar o processo de transformação de forma engessada também, né? Assim, que seria essa transformação? Para quê? Transformar para quê? Tem, a gente até, o Janderson e o Reinaldo, lá vão lembrar, tem um autor que se chama José Martí, é um cubano que vai discutir educação no campo. E aí é muito bacana porque ele fala uma coisa no texto que é muito interessante. Mas aí é importante ter cuidado com o que é isso que ele fala, porque pode parecer outra coisa. Ele diz assim, o que importa não é a forma, mas sim a coisa. Veja, ele não está falando nessa afirmativa que o que importa não é o método. Ele está dizendo que não é a forma engessada, não é aquilo que a gente falava do movimento, né, que é a dialética é a compreensão do movimento, então não é a forma, mas é a forma estática, mas é a coisa, ou seja, é o ser humano. É para pensar a formação.
senão novamente a gente vai sair de uma problemática e cair em outra. Se houvesse condições objetivas de educação de qualidade, e aí? Se a gente não estiver atento, né, não estiver sensível, porque para mim o PIBID também significou isso. Construção da minha sensibilidade de olhar para a realidade. E começar a enxergar as entrelinhas, enxergar o que está por tentar, pelo menos, buscar enxergar o que está por trás das aparências, para além das aparências. Senão, novamente, a gente cai nisso. É engraçado assim, o tanto que de fato esse método que a gente utiliza, materialista, ele muitas vezes ele de fato condiz com a realidade. Assim. O fato de a gente tentar responder essa pergunta, né, de qual que é a função social da escola, essa resposta, né, que cada um vai ter, ela moldou a nossa ação dentro da sala de aula, dentro da escola e dentro da aula, né, dentro da relação que a gente tem dentro da escola. Justamente porque, assim, se eu tenho, por exemplo, a compreensão de que o mundo é isso mesmo, que infelizmente não dá para fazer nada, a escola vai estar aí para fazer o que ela faz hoje, que é excluir, selecionar, né, os hábitos vão seguir por um caminho, os outros vão seguir por outro. Então, a minha aula vai se traduzir nesse sentido. Então, independente até dos conteúdos, né? Por exemplo, aí eu vou trabalhar o jogo e eu vou trabalhar o jogo do jeito que ele é, porque o jogo é isso mesmo e eu vou selecionar os mais aptos, vão se dar melhores, os menos aptos não vão e vai ficar por isso mesmo. E aí, se a gente responde a essa pergunta de uma forma diferente, de que, não, a escola ela tem uma função social de socializar o saber produzido historicamente e de desenvolver, né, desenvolver da melhor forma possível, né, os humanos que estão ali, as crianças, né, as pessoas que estão ali. Aí eu já buscando, né, tendo como objetivo final a emancipação delas, né, emancipação coletiva. Aí eu já vou pensar a minha aula de uma forma diferente. Eu vou tratar o mesmo conteúdo de uma forma completamente diferente. Né? Pensando aí já no jogo, pensando que no jogo ele existe de fato dessa forma. Eu preciso mostrar que ele existe dessa forma. Mas que dentro dele existe outra possibilidade. De mostrar que dentro do jogo existem várias funções e que os alunos dentro do jogo eles podem modular essas funções, né? E aí eles podem assumir um protagonismo nisso. Né? E a partir disso a gente pode mostrar para eles que as relações sociais, apesar de elas estarem desse jeito, elas apenas estão assim, elas não são assim, né? E aí eles podem perceber através disso que é possível mudar, né? E aí a gente está estabelecendo um processo de resistência ali. Não, de novo, não é aquilo que exatamente o que a Câmara falou, não, a gente não está assumindo o papel de que nós estamos transformando o mundo ali, mas a gente está estabelecendo uma resistência e no momento que a gente estabelece a resistência ali, a gente afirma no mundo que a resistência existe, pelo menos. Né? Então, se ela existe na minha sala de aula, na minha atuação, quer dizer que ela existe no mundo. E a partir daí é que a gente tem a possibilidade de que isso cresça, né? De que isso se pulverize. Não que isso vá acontecer, nem que isso não vá acontecer, mas é só a prática que diz que vai acontecer ou não. Nós estamos construindo ações que podem possibilitar isso. Mas essa ação que você está dizendo, é uma ação crítica. Porque nem todos os cursos de educação física, nem todas as disciplinas de um curso de educação física pensam dessa forma. E nem todos os professores que caem lá na escola vão agir contra-hegemonicamente ao esporte tradicional. Porque é mais fácil a gente entrar no senso comum do esporte do que transformação didático-pedagógica do esporte. E é um livro do Eleanor Kunz antigo, né? Tem mais de 10 anos, um livro do Eleanor que fala da transformação didático-pedagógica do esporte escolar, que faz a contraposição ao esporte. Mas o secretário da Educação e o diretor da escola, eles querem a taça. Eles querem o interclasse e o interescolar lá, que faz aquilo. Inclusive tem dinheiro para fazer o interescolar. E o diretor vai te pressionar para você levar os melhores alunos do voleibol, da escola e tal.
Por isso que muitos professores acabam usando a aula de educação física como aula de treinamento para os mais aptos, excluindo os que não jogam. Essa é uma concepção. Mas é isso mesmo que você falou. Eu vou fazendo a resistência, outros professores também estão fazendo a resistência, muita gente está fazendo a resistência, né? E está diminuindo essa exclusão, ou esse esporte de rendimento, ou essa ginástica de rendimento, ou essa educação física tradicional. Mas vira e mexe, vem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada que reforça a cabeça dos pais de que o esporte escolar é o mesmo da Olimpíada, do esporte espetacular e da Copa do Mundo. E aí vem projetos governamentais dizendo que a escola é o berço de atletas, é o berço dos bailarinos, é o berço dos grandes destaques, porque lá tem que ter destaque. Onde é que vai formar o destaque? O diferencial social. Onde é que vai formar? E aí a gente diz que o destaque diferencial é fora da escola, nos clubes, nos locais onde as crianças se matriculam ou fazem uma outra modalidade, não no local da escola. Mas a escola vai ser feliz ou infeliz? Vai ser boa ou vai ser ruim? Na minha concepção pessoal, vocês podem discordar, fiquem à vontade para discordar. Eu jamais entro numa sala de aula para dizer que a minha verdade é verdadeira. Eu levo sempre o conteúdo para dizer, esse autor diz isso. Qual outro autor que diz contra esse? Vamos discutir esses dois autores. Vamos debater. A sala de aula é o local do debate. E não a minha verdade nem a sua. Porque você tem uma verdade, eu tenho outra, ela tem outra. Eu disse que se pelo menos a escola se permitisse fazer o local da discussão, discutir. O aluno ir formando a sua consciência crítica e sair de dentro da escola esclarecido e não convencido pelo professor de que tem que ser essa visão elitista, positivista, ou somente uma outra perspectiva crítica sem conhecer a outra perspectiva. Então, para a gente esclarecer o aluno, do ponto de vista dele refletir, nós, no mínimo, a gente tem que levar condições para o aluno fazer reflexão. Mas para conhecer o aluno, levá-lo a fazer reflexão, a gente tem que conhecer o aluno, né? E conhecer as possibilidades de levá-lo a refletir. E levar o aluno a ter condições de refletir, sempre questioná-lo. Mas é assim mesmo? Você acha que só existe essa possibilidade? Será que só existe desse jeito? Pensa outra forma, né? Sempre estimular o aluno, sempre provocar no aluno uma outra possibilidade de fazer diferente. Então, se o professor é um questionador e leva o aluno a refletir, a questionar, o papel do professor é minimamente, mesmo que ele se sinta fracassado ou enfraquecido, né, adoecido, é pensar na reflexão. Eu, esse ano, tive uma triste notícia. Em janeiro, fui para o Sul e me encontrei com uma ex-professora que formou junto comigo lá no magistério. E na casa de um outro colega, marcou uma jantinha, fui lá. Ô, fulana, Rosiclério. Ô, Rosiclério, como é que tá? Tudo bom? Ah, Chico, estou aí, falta um ano para me aposentar, já estou empurrando com a barriga, tem 5 anos que eu estou empurrando com a barriga. Já estou em ponto morto, ladeira abaixo há 5 anos. Mas como é que você está trabalhando? Ah, estou trabalhando naquela escolinha municipal ali, mais fraquinha do que onde, o local, eu quero dizer, menorzinho do que ali onde nós vamos ali, no bairro, no setor ali. Não estou fazendo nada. Chego lá, sento com os alunos, boto uma musiquinha, faço eles meditar, relaxar, porque eles vêm muito agitados, muito bravos de casa, pelo menos eu boto uma musiquinha, eu fico sentado, até elas não ficarem quietas, eu fico sentado no chão fazendo. Eu fico 1 hora lá, até eles quietar. Eu disse, mas... Aí eu percebi que ela está doente, né? Eu vi que ela está precisando de um psiquiatra. Aí eu falei com ela, assim com ela, mas por que você faz isso? Meninada, é tudo filho de cortador de lenha, cortador de mato, cavocador de fundo. Isso não vai ser ninguém na vida mesmo. Então, assim, cara, aquilo me doeu tanto que eu disse, porra, se eu tivesse uma professora, eu me coloquei no lugar do aluno, né? Se eu tivesse uma professora que fosse assim para a escola, dizer que eu não sou ninguém e que eu não vou chegar a lugar nenhum, por favor, a professora está me ofendendo, me subestimando, eu peço para sair.
Aí você imagina o que os pais, que são pequenos agricultores ou pequenos meeiros, né, que fazem serviço para fora e não ganham nem salário, eles ganham um percentual de serviço prestado, achando que o filho dele está na escola estudando, porque ele quer que o filho tenha uma profissão melhor do que a dele, né? E a professora chega lá e fica porque os meninos fazem barulho. E os meninos... Então, te coloca na outra posição para você não ficar só de um lado, olhando um lado da moeda da história. E aí a professora, eu disse, ainda bem que você vai... Aí eu falei isso para ela, poxa, ainda bem que você vai aposentar. Principalmente pelos alunos. Os alunos, eu falei para ela, ainda bem que você está no fim da carreira, né, vai aposentar e tal. Pensei comigo, como é que você ajuda uma criança que é filho de um proletário, cortador de mato, meeiro, cavocador de cisterna, e vai dizer para ele, não vai ser ninguém, né? Esses meninos não vão nem sair daqui mesmo, do interior. Aí você, é um desrespeito, por mais que você esteja cansado, fadigado. Então, minha mãe falou aqui, pede para sair, né? Pede para sair, olha, não estou dando mais conta, eu já contribuí o máximo que eu podia contribuir, agora não posso mais, quero me aposentar, porque não estou mais conta da aula. Vou vender banana na feira, vou vender picolé, sei lá. Mas enfim, compreender isso tudo aí, ó, não é tarefa fácil, é duro. Mas esse espaço, esse momento que vocês estão aqui, né, hoje, é diferente, é um passo diferente dos colegas seus, que não ouviram isso, que não receberam a orientação de, tem esse livro, tem esse aqui, tem esses congressos, pode falar agora. Perdão, pode falar aí. Vamos fazer uma propaganda aqui, né? Estava conversando com o Chico, né? Eu estou morando lá em Uberlândia, estou fazendo mestrado lá na UFO, então eu tive acesso, né, a esse material, né? É um grupo de estudo que estuda esses autores lá dentro da UFO, né? Vão desenvolver agora, só está muito em cima, isso é para quem tiver a possibilidade, né? Meu pequeno quarto está aberto para visitas também, cabe até umas 5 pessoas dormindo sentadas, né? Quem tiver a possibilidade de ir, o segundo colóquio internacional do ensino desenvolvimental, vida, pensamento e obra dos principais representantes russos. Vão tratar de alguns autores que a gente trouxe aqui para vocês e de outros. E são palestrantes, são mesas que vão trazer professores soviéticos que estudam isso há muito tempo e professores cubanos, né, que também têm uma apropriação muito grande acerca dessa temática. Além dos professores brasileiros, até o professor Libânio, que da PUC vai estar lá, né, no sentido mesmo de divulgar para vocês, para quem tiver a possibilidade de ir, né? Por exemplo, eles vão falar de um autor que eu até indico, eu estou falando assim porque eu queria ir. E eu não sei se vai dar para ir. Que vai até falar do Macarenko, a leitura que eu indico. Que o Macarenko também é um autor soviético, mas que vem da pedagogia, né, que estabelece uma proposta de construção de uma pedagogia revolucionária, né, que é muito interessante de ler, muito bacana, sim, tentar perceber as aproximações com tudo que a gente vem vendo. Inclusive tem livros dele na biblioteca, quando poema pedagógico, e duas torres, quando volta da greve, vocês podem ir lá pegar, eu já peguei. Tem os poemas pedagógicos, né, as conferências sobre educação infantil, foi um livro que eu li também. As duas torres. E, para quem tiver a possibilidade, lá em Uberlândia também, agora um pouquinho mais para frente, dia 12 ao 15 de maio, lá na UF também, Seminário Nacional sobre a Teoria Marxista, que vão acontecer espaços da discussão da teoria marxista, dos conceitos, do método, né? Vai ter apresentação de trabalho, eu não sei se já encerrou o livro de trabalho. Já encerrou. Está em cima também, 12 a 15, né? Isso, já encerrou. Mas quem tiver a oportunidade, até o professor Caio vai ser um dos palestrantes, o professor Caio daqui da FEB, vai ser um dos palestrantes, né? Os organizadores são os organizadores
A bem associação, né? Ela tá participando. Então, sugiro para vocês, eu e a Pamela também temos uma lista de indicações de leituras. Comecem pelas monografias que vocês têm acesso aqui, né? Aqui no próprio site do PIBID, E no final delas tem as nossas referências. Tem uns trabalhos ali, ou digitalizados ou impressos. Exato. E é isso, gente. Se alguém tiver mais algo para colocar, para falar, para dizer se gostou, se não gostou, se não quer mais ver a gente aqui, não quer mais ali. A Pamela. A Pamela está aqui diuturnamente, às vezes até à noite. Né? A Pamela está direto aqui. Tudo aqui. Sinto muito pra vocês, eu ainda vou ficar uns dias aí. Eu estou dividida Colocar a uma minha plaquinha na maternidade tela, entre